Bom, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês um pouco como eu tomei o controle da minha vida. Ou pelo menos parte dela, né? Afinal, tudo que a gente tem é uma ilusão de que a gente tem o controle. Porque na verdade a gente não tem o controle, né? Essa é a vida. Hoje você tá aqui e amanhã você tá morto. Burro. Bom, e lá pra 2008 mais ou menos, eu comecei no meu primeiro emprego. Eu não lembro exatamente quando, mas foi em 2008. E em 2009 eu comecei a minha primeira faculdade. Eu tava trabalhando de estagiário com TI, tava fazendo engenharia da computação. Olha só, quem diria, hein? E aí, nesse primeiro trampo, eu ganhava 500 reais. Mano, 500 reais, foi meu primeiro salário. Muito, mas até então, pra quem não ganhava nada, tava ótimo, era um sonho, né? Eu comecei a viver com 500 reais, só que aí eu comecei a gastar 600, depois eu comecei a gastar 700, e como consequência eu fiquei negativo no banco. Cheque especial é um problema, né? É tipo o diabo na terra. Preciso de um café. E aí foram passando esse tempo, eu fui gastando dinheiro, tal, não sei o que, sempre negativo, comecei a gastar mais do que eu devia. E aí logo no começo do segundo ano de faculdade, lá para 2010, eu resolvi que eu não ia mais fazer engenharia. Eu não queria ser engenheiro. E aí eu tranquei a faculdade. E aí me trouxe um problema tão grande mais pra frente que vocês vão saber, mais pra frente a gente vai chegar nisso. Cafézinho bom. Depois que eu tranquei a faculdade, eu também percebi que, tipo, não era TI que eu queria fazer. Lá pra julho mais ou menos, eu fui lá e pedi demissão do meu trabalho, peguei todo o dinheiro que eu tinha e todo o dinheiro que eu não tinha do cheque especial e fui viajar. E aí você fala, pô, então você foi viajar, você ficou viajando a milhão. Na verdade, eu fiz uma viagem de 4 dias pro Chile, que me custou, tipo, um tempasso de negativo no banco que eu não conseguia cobrir. Mas foi bom, foi minha primeira viagem internacional. Nessa época que eu fazia engenharia, eu já tinha a minha primeira câmera, a T3i, que eu tive ela até, tipo, recentemente, até, sei lá, uns 2 anos e pouco atrás eu ainda tinha ela. Eu sei que no final desse ano de 2010 eu fiquei lá em casa sem fazer nada e lá para 2011 eu resolvi fazer publicidade e propaganda, uma nova faculdade. E aí eu descobri que, tipo, eu nem sabia o que era essa faculdade. Eu decidi fazer porque um amigo meu falou pra mim que faculdade de tirar foto era publicidade. Eu falei, talvez seja isso. Só que, tipo, eu não tinha ideia do que era. E por incrível que pareça, a faculdade me ensinou muita coisa. Desde coisas da parte humana da coisa, tipo história da arte, essas coisas que todo mundo fala que, né, é os doidos que estuda. Mas me ensinou muito a pensar na vida, a ter um pensamento crítico, isso foi muito bom. E também me ensinou aquela parte chata do mundo publicitário, do mercado e tal, que nem sempre todo mundo gosta. Meu caso, no caso. Eu sei que logo no começo da faculdade, no segundo semestre, eu consegui uma bolsa na faculdade, que eu trabalhava na monitoria lá, e fiquei com ela praticamente até o final da faculdade. Então eu pagava valores irrisórios na mensalidade. Na verdade, quem pagava eram os meus pais. Eu mantinha os meus gastos pessoais pra mim e eles pagavam a faculdade. E no final do curso, o preço da faculdade era tipo 200 reais, assim, o mais caro que chegou. Esse foi um ponto positivo por eu ter conseguido também terminar a faculdade, porque era muito barato, né? Eu meio que trabalhava e eles pagavam um excedente pra mim, né? Mas durante todo esse período da faculdade, foi um período onde eu não gastava nada porque eu não tinha dinheiro e eu vivia cobrindo meu negativo. Eu já tinha um pensamento diferente de quando eu trabalhava lá no TI, que eu não gastava dinheiro com tanta besteira, mas eu ainda assim estava sofrendo consequências daquela viagem do Chile, entendeu? Faz mó barulheira aqui, eu acho, né? E aí eu sei que no final da faculdade, né, depois de todo esse período lá pro final de 2014, eu não sabia o que ia fazer, eu tava perdido, eu não tinha perspectiva na minha vida, e eu ainda não tenho até hoje, né, essa é a grande verdade. Mas a gente vai vivendo um dia após o outro, né. Aí a minha amiga Binha, ela me indicou na época pra trabalhar de designer na agência de publicidade do irmão dela, que era lá em São Caetano.
E aí lá eu comecei a ganhar um salário que não era muito maior do que eu ganhava com TI. Me sobrava, mais ou menos depois do desconto, cerca de R$900. E com esses R$900 eu pagava minhas contas, blá 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 blá. E no final do mês sobrava tipo 20 conto na conta. E isso depois de um tempo que eu trabalhei lá, porque eu ainda tava saindo do negativo. Mas consegui ganhar um pouquinho mais e resolver meus problemas. Chegou num momento onde eu tava conseguindo guardar uma grana. Eu tinha R$800 na minha conta. Quando de repente eu acordei de dia, fui no banco e, véi, você não tá ligado. Eu tenho que até tomar um café por causa disso, porque só de lembrar me dá uma tristeza. E agora que vem a parte ruim. E aí quando eu comecei a ter uma grana sobrando na conta, eu acordei e os R$800 que eu tinha na conta não tinha mais, tava bloqueado. E aí eu descobri que quando eu tranquei a faculdade, tinha 3 mensalidades pendentes. E eu lembro que o oficial de justiça já tinha ido na minha casa uma vez e falado, ó, você tem uma conta com a faculdade. Era cerca de R$3.000 na época. E eu não tinha como pagar. Eu escutei de um amigo, de sei lá o que, falou assim, ah, isso aí caduca, faculdade caduca, não paga. Aí eu falei, ah, beleza, não vou pagar. Aí o oficial de justiça foi lá, bloqueou minha conta e eu descobri que a minha dívida da faculdade estava em R$7.000. E na época eu falei, mano, como que eu vou pagar isso? Eu não consigo, deixa eu fechar a porta. E aí eu lembro que tinha que dar uma entrada e eu só tinha os R$800 da conta que tava bloqueada. Enfim, eu fui na faculdade, consegui renegociar e virou 12 parcelas de 600 e poucos reais. Eu falei, pô, agora deu ruim, né? Ferrou, vou ter que pagar isso aí de algum jeito e vou ter que ficar pagando, senão só vai virar uma bola de neve, não é verdade? E logo depois desse baque que eu tive, eu trabalhei mais um pouco e aí eu tive a sorte de ser mandado embora da agência de publicidade onde eu trabalhava. Talvez uma coisa que eu quisesse fazer, mas eu ainda não tinha coragem. E aí eles foram e fizeram isso por mim, me mandaram embora. Foi aí que minha vida começou a ser muito melhor. Bizarro isso, né? O momento que eu senti que eu tava ali na vida agora por conta própria e eu não queria mais trabalhar pra empresas, sabe? Era um bagulho que me fazia mal. Era uma época que eu tava desmaiando no almoço, que eu ia pro médico e sei lá, eu tava bagunçado. A ponto de ter uma crise, alguma coisa assim, mano, eu passava muito mal sempre. E aí eu comecei a dar meus pulos pra ganhar grana, velho. Eu comecei, tipo, vendia umas paradas aqui, não sei o que, fazia uns freela, ia fazendo o que dava, certo? E ao mesmo tempo foi quando eu comecei a ter coragem pra fazer o meu canal do YouTube. Não foi exatamente logo em sequência, mas eu ainda procrastinei um pouco isso e aí eu comecei depois, mas foi o fato de, tipo, eu tenho que fazer agora. Não tenho mais desculpa pra não fazer, sabe? E também depois disso, parece que alguma chave aqui na minha cabeça mudou, que tipo, pra vida ser boa, é você que tem que fazer, não o emprego que alguém vai te oferecer, sabe? Então, véi, corre atrás que você consegue, essa é a verdade. Meio coach isso, né? Desculpa. Bom, e depois de tudo isso, são cerca de 3 anos que basicamente se deu agora aqui no tempo de hoje. E velho, eu consegui fazer coisas que eu nunca imaginei antes na minha vida. Tipo, eu fiz um intercâmbio de 6 meses pro Canadá. Ninguém me ajudou financeiramente para que eu fizesse esse intercâmbio. Obviamente que eu morava na casa dos meus pais, eu não pagava contas, tipo internet, aluguel, essas coisas. Então isso obviamente é uma ajuda, mas financeiramente de alguém ter me dado dinheiro, ninguém me deu, sacou? Então eu consegui fazer isso, eu consegui comprar coisas que eu sempre gostei e nunca tinha comprado na minha vida, porque eu não tinha grana e era inimaginável comprar essas coisas, sacou? E agora eu tô morando fora da casa dos meus pais, tô tendo minha vida própria, entendeu? E sem ter que pensar que tipo, vou ficar negativo, tô ferrado, não sei o que, e blá blá blá, minha vida acabou, vai acabar, eu vou morrer. Não significa que eu tô ganhando rios de dinheiro, entendeu? Eu só tô ganhando um pouquinho, tô usando isso aqui, mentira. Se eu tivesse tudo esse dinheiro, eu ia estar feliz. Eu nem tô perto de ficar rico, longe disso, mas eu tomei o controle financeiro da minha vida, isso é muito bom, isso me faz ter uma certa liberdade que eu não tinha antes, sacou? Meu amigo falou, vamos tomar um café ali. Café custa 6 pau, velho. Eu fico triste que custa 6 reais um café, porque, mano, 6 reais um café é muito caro. Mas eu me permito a isso. Antes, eu não me permitia. Ou me permitia sem pensar na consequência da manhã. Agora, vocês sabendo dessas coisas, eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu fiz de forma prática para tomar esse controle financeiro. É o que me ajudou, não é regra, não significa que vai ajudar você, mas pode ajudar você de alguma forma. Então,
eu vou contar aqui pra vocês, tá bom? Olha lá, a gente quer fazer graça no vídeo, aí agora vai ter que pegar essa merda, tudo do chão aqui, essa bagunça aqui, ó. Quer fazer graça. Eu vou voltar aqui porque aqui tava mais legal. E aí, gente, eu venho através desta intervenção desse vídeo aqui falar pra vocês que esse vídeo ficou muito longo. Eu tentei falar rápido, eu tentei cortar, eu tentei ser objetivo, mas eu acho que eu não consigo. Preciso treinar mais isso. Então esse vídeo ficou dividido em duas partes. Essa é a primeira parte contando a breve história, né? Deveria ser breve. E a outra parte tá no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se você quiser ver lá as coisas na prática que eu fiz para tomar o controle da minha vida financeira. Não é nada genial, mas se você quiser continuar assistindo, clica lá e vai assistir. Um beijo a todos e tchau!